homem portando 3 gramas de maconha, o equivalente a menos de um saquinho de sal que a gente recebe no restaurante, é condenado criminalmente à prestação de serviços à comunidade. Será que essa é uma pena justa e essa conduta deve ser tratada como um crime? O STF decidiu sobre isso. O STF, desde 2011, vem julgando um recurso para definir se a criminalização do porte de drogas é constitucional ou não. Esse tipo de recurso, como gera efeitos para além daquele processo e atinge a outras pessoas, permite ao STF ter uma discussão mais abrangente sobre a matéria. O STF legalizou a maconha com o julgamento desse recurso? A resposta é não. A discussão referente à criminalização do porte de maconha se refere tão somente a como será repreendida essa conduta. Se será no âmbito criminal ou se será repreendida por medidas administrativas. E nesse caso, o STF entendeu que a medida deve ser repreendida exclusivamente por medidas administrativas, sem a incidência do direito criminal. Mas o STF também decidiu a partir de quantas gramas pode ser considerado tráfico? A resposta é sim. O STF entendeu, junto deste recurso, que seria necessário definir um parâmetro objetivo para fazer a diferenciação entre usuário e traficantes. Definiu, então, que se presume como usuário de drogas aquele que estiver portando até 40 gramas de maconha ou tiver 6 plantas fêmeas. Isso é muito importante porque hoje quem faz a diferenciação entre usuário e traficante é, via de regra, a própria Polícia Civil no momento da apreensão, no momento do flagrante. E não há em lei nenhum parâmetro objetivo que possa indicar essa diferenciação. Por isso, é tão importante nós termos esses parâmetros fixados pelo STF hoje. Mas então quer dizer que agora eu posso sair por aí com até 40 gramas de maconha que tá tudo certo, eu não corro nenhum tipo de risco. Calma, o STF não legalizou a conduta. Ela segue sendo uma conduta ilegal, mas que será reprimida por medidas administrativas. Então, se tu fores pego com até 40 gramas de maconha, provavelmente tu vais receber uma medida administrativa, como por exemplo, uma advertência ou a determinação de que tu compareças a algum tipo de curso de prevenção ao uso de drogas. Mas cuidado! Esse critério poderá ser afastado, dentro do caso concreto, a depender das circunstâncias e se houverem outras provas que indiquem traficância, e a conduta vir então a ser enquadrada como tráfico ilícito de drogas. E se eu for pego portando maconha, o que eu preciso fazer? Preciso procurar ainda um advogado? A orientação é que sim, que tu procures um advogado, explique para ele a situação, entregue para ele todos os documentos que tu tiveres e o advogado vai então te orientar sobre os próximos passos, o que tu deves fazer e também vai garantir que a conduta realmente foi enquadrada como porte de drogas e não como tráfico ilícito. Mas o que aconteceu no caso em que iniciou a discussão? Bom, no caso que iniciou a discussão, o homem foi então absolvido da conduta criminal e poderá sofrer ali sanções administrativas, como advertência, determinação de comparecimento a algum tipo de curso, e isso não importará em consequências do âmbito criminal a ele. Principalmente, não deixará registro de antecedentes criminais. Se tu ficaste com curiosidade de saber um pouco mais sobre isso, nós deixamos aqui um informativo do STF com linguagem bem simples e facilitada, que vai te ajudar a entender um pouquinho mais sobre o julgamento desse recurso. Se tu gostou desse conteúdo, deixa teu like, nos siga para mais dicas.